social, gregário, essas coisas. Então, ontem a gente avançou um pouco, foi mais com uma parte mais prática, só que agora a gente vai voltar um pouco para a teoria, voltar ainda para a história da ciência e falar qual foi o processo, como é que se desencadeou o estudo do comportamento social. Além disso, a gente vai falar sobre algumas definições de altruísmo e, se der tempo, a gente vai chegar nas teorias de evolução de altruísmo propriamente ditas. Hoje, então, a aula tem um caráter um pouco mais filosófico. Quem preferiu a aula de ontem, normalmente não vai gostar tanto da aula de hoje. Quem não gostou da aula de ontem vai gostar da de hoje, vai agradar todos os gostos. Certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente tenta analisar qualquer tipo de questão, principalmente as questões nas quais, de alguma forma, nós estamos envolvidos, então, se você está trabalhando com comportamento social, as suas ideias, as suas concepções, a maneira como você viveu sua vida socialmente, ela vai de alguma maneira influenciar a forma como você vai estudar esse comportamento. Então a gente sempre vai partir de um referencial, que é um referencial particular. O método científico, como existe hoje, ele tem como objetivo tentar afastar suas questões pessoais no momento que você está analisando uma questão científica. Então, o método científico, a principal função é justamente remover toda a subjetividade que acontece quando você está analisando uma questão. Então, por exemplo, se você vai falar da cidade de Barreiras, alguém conhece a cidade de Barreiras aqui? Você conhece a cidade de Barreiras? Você já foi lá? Nunca foi, mas você conhece, já ouviu falar e etc. Então, se você vai falar da cidade de Barreiras, normalmente você não vai tentar procurar na internet, ver quais são os dados demográficos, ver como é a economia da cidade, você não vai fazer isso. O que você vai falar? Ah, eu tenho um tio em Barreiras que ele tem uma fazenda de cacau que ele ganha dinheiro lá, que é uma beleza. Então você parte de um referencial, que é referencial do seu mundo conhecido, dos seus conceitos, das suas pré-concepções daquele dado tema. É a nossa forma de pensar, é assim que o nosso aparato cognitivo ele funciona. Só que não dá para fazer ciência dessa forma. Não dá para fazer ciência apenas com as coisas que eu conheço do mundo. Na verdade, ciência é muito mais sobre generalizações, certo? Por isso que o método científico existe. Por isso que toda vez que você produz um conhecimento, ele tem que ser avaliado por uma série de pessoas que vão validar aquele seu conhecimento. Você não chega na porta do seu orientador, uma pessoa que você quer trabalhar, você bate e fala, olha, eu quero trabalhar sexo dos anjos. Eu acho que o sexo dos anjos é um tema maravilhoso e eu quero viver disso. Ele vai falar, legal. Não. O primeiro crivo que a gente passa é o crivo do orientador, né? O cara vai dizer que aquela sua ideia é aceitável, boa, ou se ele vai jogar fora e botar você fazer outra coisa. O primeiro crivo é esse. O segundo crivo é a banca, né? Normalmente tem uma banca para analisar seu projeto de mestrado, doutorado ou TCC. A banca já vai dizer, já tem 3 caras. Além do orientador, tem mais outros 2 que vão analisar seu trabalho e dizer se é bom ou ruim. Aí se você for aceito na banca, você vai publicar seu trabalho. Aí para publicar seu trabalho tem um editor que vai pegar seu trabalho. E aí o editor é engraçado, né? Porque o editor ele controla as pessoas que corrigem os artigos. E aí ele sabe aquele cara que sempre nega artigo e aquele cara que sempre aceita, aquele cara que já é mais meio termo. Aí se ele não gostar do seu artigo, ele já vai mandar para um cara escroto. E o cara escroto vai olhar seu artigo e falar, não passa. É muito engraçado porque eu tenho professores que eles falam, né? Nossa, essa revista só me manda artigo ruim. Esse cara, eu acho que ele só me manda, o editor só me manda os artigos que ele quer que é para negar, sacou? Então rola isso. Então você é avaliado por várias instâncias e mesmo que você publique, as pessoas podem ler seu artigo e achar uma bosta. E ninguém vai citar você. Seu artigo não mudou em nada o conhecimento das pessoas. Não interferiu em nada no mundo. Então, a ciência, o método científico, ele surge com o principal objetivo de é gostoso. Sim. Então o método científico ele existe com o objetivo de remover toda essa subjetividade, né? O método científico é para ser o mais objetivo possível. E ele consegue ser perfeitamente objetivo? Não. Infelizmente não. É um produto humano, como produto humano,
ele tem suas limitações. Tudo que a gente faz tem limitações. Então, o que a gente acredita acaba influenciando no conhecimento que a gente vai produzir, certo? E as aulas a partir de hoje vão mostrar um pouco disso, né? Como é que algumas concepções que são extremamente enraizadas na nossa cultura, elas encontram ancoragem no conhecimento científico, porque elas são produzidas com essa intenção subjetiva por detrás, não conscientemente. Mas a maneira como o cientista enxerga o mundo acaba influenciando nisso, né? Ele vai enxergar o mundo de uma maneira que facilite, né, a sua visão de mundo. Então, a gente sempre parte, quando a gente está trabalhando com o estudo de sociedades de animais, das sociedades humanas. Então, a maior parte dos trabalhos, a gente sempre vai tentar comparar as sociedades humanas com as sociedades animais. Por exemplo, quando a gente vai se referir às castas que a gente observa nas formigas, quais são os termos que a gente utiliza? Operária, rainha e soldado. Olha como essas concepções elas são claramente retiradas de referenciais humanos. Até as palavras que a gente está utilizando, nosso léxico para descrever o comportamento e a fisiologia desses animais é assim. E, por exemplo, para a gente não importa se o operário é macho ou fêmea, né? A gente sempre fala operário. A gente não se pergunta se realmente são sempre... E aí, o soldado, a gente sempre fala soldado, né? Não importa se é macho ou fêmea. Então a gente já está embutindo a concepção de que o macho é que vai ser o soldado e a fêmea é que vai ser a operária. Então, até nos próprios conceitos, a gente está trazendo referenciais que são referenciais completamente humanos. Pois bem, o grande problema é que para estudar sociedades humanas, a gente tem uma porrada de ciência. Tem uma porrada de conhecimento sendo produzido para estudar sociedades humanas. Então, se você parar, né? Se a biologia começa a tentar interferir aqui sobre as sociedades humanas, a biologia vai ter que responder. A antropologia, a economia, a economização, a administração, a biologia, a contabilidade, a geografia, a história, a economia, a estatística, a economia, a direito, a psicologia, a filosofia social, a sociologia, a serviço social. Então, todas essas ciências, né, as ciências humanas, elas tentam lidar com questões da sociedade humana. Então, como é que a biologia, uma ciência natural, ela vai tentar entrar no meio dessas ciências aí? Diga. Enfim, eu não coloquei todas as ciências humanas, né? Porque as que eu me lembrei. Mas enfim, a gente... Hã? Pô, com certeza tem que estar aí, né, velho? Vai representar o brother aqui que já fez um pouquinho do curso. Então, a biologia, ela tenta entrar nesse contexto humano, só que ela não consegue, né? Ela fica meio perdida aqui, sem ter um local específico para se encaixar. Por quê? Porque as ciências humanas, embora elas também sejam ciências, elas também sejam produtoras de conhecimento, elas têm um método científico muito diferente do que a gente está acostumado na biologia, né? Biologia a gente faz teste de hipótese, a gente levanta dado, a gente compara grupo controle com grupo teste. Então a gente tem um rigor científico. Nossas questões permitem um rigor científico maior do que as questões de ciências humanas, que realmente elas necessitam de uma flexibilização no rigor científico. Isso não quer dizer que eles não tenham método, apenas que o método científico deles é completamente diferente, em alguns momentos até alienígena, do que a gente está acostumado, certo? Então, a primeira tentativa de estabelecer uma conexão entre as ciências humanas, ou seja, de tentar responder questões das ciências humanas com a biologia, foi a sociobiologia, né? O próprio nome já diz, biologia das sociedades. Se está tratando de sociedades, não serão apenas as sociedades animais, mas também as sociedades humanas. Para começar, isso daí já é um negócio, se você for conversar com qualquer pessoa das ciências humanas, é complicado. Então, tem uma amiga minha que namorou um cara de comunicação durante um tempo, o Luba, né? E aí sentava eu, ela e ele para discutir.
E a gente tinha um trabalho absurdo só para dizer que os animais se comunicavam. Porque o comunicólogo batia o pé e dizia que animais não se comunicam. Porque para ele o referencial de comunicação era um referencial de comunicação simbólico, que é o humano, né? Então para ele comunicação é o que o humano faz. Animal troca informação. Completamente diferente. Tem símbolo, eu consigo, por exemplo, chegar para você e falar porta. O fato de eu falar porta te traz na cabeça a imagem de uma porta. Animais fazem isso, eu não consigo demonstrar isso para ele. Então para ele isso não acontecia, não existia. Embora a gente tenha alguns primatas que têm comunicação simbólica, hoje em dia a gente já sabe disso. Mas então, por que o cara não aceitava isso? Primeiro porque o referencial teórico dele é completamente humano. Ele só trabalha com humanos, certo? Então já é difícil ele pensar fora da caixa, certo? Vamos lá, na moral. Tá acabando. Pô, filha da puta, final, hein? Não trabalha nada. Então pra ele já é difícil. Então pra ele já é difícil pensar fora da caixa, certo? Para além disso, admitir que os animais se comunicam é admitir que a ciência da comunicação não trata de todas as formas de comunicação disponíveis. Então, tem várias questões, né, quando a gente trata disso. E a galera das ciências humanas normalmente fica incomodada quando você, como biólogo, começa a tentar trazer os conceitos das ciências humanas para as sociedades animais. Tente com o comunicólogo, tente com o psicólogo, tente com qualquer pessoa das ciências humanas, tente com o historiador. Chega para o historiador e fala que animais têm cultura. O cara vai torcer o nariz na hora. Chega com o psicólogo, diga que animais têm consciente. Putz, quando eu morei com o psicólogo durante 6 anos, era um inferno essas discussões, sério. Ficava horas batendo boca sobre isso. Então, justamente porque existe uma baixa permeabilidade a esses conceitos, né? Aos conceitos da biologia. E aí a sociobiologia, ela tenta entrar nesse meio termo, não sempre faço isso. A sociobiologia, ela tenta entrar nesse meio termo, tentando responder questões que são questões sociais, mas utilizando o método científico que a gente está acostumado, que é o da biologia. Então, já pode imaginar o problema que isso daí gerou. Não, meu filho, com a boa vontade. Vamos lá. A gente vai falar agora dos pilares da sociobiologia, né? Como foi que os passos que foram dados até ter o surgimento da sociobiologia. Não foi o Wilson, né? Já falei do livro dele, a Sociobiologia, a Nova Síntese. Não foi o Wilson que do nada ele chegou a escrever um livro e ele sabia de tudo aquilo ali, né? É um livro de 500 páginas deste tamanho, tem bastante figura, mas é um livro grande. Não foi ele que do nada chegou lá e escreveu todo aquele assunto, né? Ele fez uma síntese, ele fez uma compilação de toda a informação que estava sendo produzida naquela área para que as pessoas tivessem mais acesso. Normalmente o que se fala é que quem lança o livro didático ganha a guerra paradigmática, né? Se você lançar um livro que seja acessível para as pessoas, é muito mais fácil delas assimilarem aquele conhecimento do que se você vier publicando um artigo todo ano, né? A gente lê mais livro do que a gente lê artigo. Não sei se está certo o que eu falei, não. Eu posso estar enganado, pensando bem aqui. A gente lê mais artigo do que livro, né? Mas enfim, quem está falando da academia normalmente lê mais os livros. Então, quais são os pilares da sociologia? Primeiro é Darwin, certo? Tá muito ruim a resolução. Será que se aumentaram fica mais fácil de ler, não? Não, mas aí é só o foco. Não é o foco, não. Eu acho que é a questão da resolução mesmo. É a resolução. Agora o computador. Não, ainda é de boa. Tem que aumentar mesmo. Se eu só pegar a resolução e botar a resolução, vai comigo. Nada, vai dar muito trabalho. Então, tá conseguindo ler? Tá conseguindo ler? O cara cria. Então, para Darwin, ele já falava que o comportamento social é algo de seleção natural, tanto quanto fisiologia e morfologia. Então, Darwin
ele já dizia isso. E como Darwin é meio deus da biologia, né? Pra gente ele é uma divindade, uma deidade, alguém a ser adorado, normalmente as pessoas utilizam Darwin como argumento para qualquer coisa. Então, o pessoal que trabalha com seleção de grupo, por exemplo, já disse que Darwin já falava de seleção de grupo quando ele era nos livros dele. O pessoal de seleção de parentes fala isso, etc. Então Darwin é sempre um pilar. Mas uma coisa interessante da gente falar é que Darwin ele já via problema com relação à sua teoria. Ele falava que a teoria dele funcionava, mas que com dificuldade ela conseguia explicar evolução de comportamentos altruístas e comportamentos sociais. Darwin já percebia que a teoria dele, bruta, de seleção natural, ela não tinha como explicar o surgimento de comportamentos como esse. Depois a gente tem o David Leck, que é um cara mais contemporâneo, que foi o cara que deu forma à perspectiva evolutiva do comportamento animal. Ele foi a primeira pessoa a dizer que o comportamento animal ele evolui da mesma forma que as características fisiológicas de um animal. Então não é só, por exemplo, o tamanho que vai ser alvo de seleção natural, mas o comportamento ele tem um certo caráter herdável, logo ele pode ser alvo sim de seleção natural. Lembra, gente, que a gente falou dos as três coisas necessárias para ser alvo de seleção natural? Herdabilidade, variabilidade e reprodução diferencial. Então, se o comportamento ele é herdável, e a gente sabe que o comportamento ele realmente varia e afeta a reprodução dos animais, se ele é herdável, então ele pode ser alvo de seleção natural. Então, David Leck foi o primeiro cara a trazer isso. Então, Darwin já via como um problema, David Leck mostrou que existe uma hereditariedade. E aí depois a gente tem o Wayne Edwards, que é um daqueles caras da síntese moderna, vocês lembram que juntou genética à evolução e criou a genética de população. Ele fez uma afirmação assim explosiva na época, né? Tem um artigo que é de dispersão animal, onde ele fala que todos os comportamentos evoluem para os animais não super explorarem os recursos da sua população. É um negócio meio estranho. Para ele, todos os comportamentos eles evoluem para que o animal não acabe com os recursos e extermine a população que ele vive. Isso daí vai ser o gancho polêmico que a gente vai ver na nossa próxima aula, provavelmente amanhã. Ou hoje, se a gente caminhar na velocidade muito grande. Mas eu acredito que vai ser amanhã. Então, para Wayne Edwards, o animal ele está sempre pensando no benefício comum. E está sempre sacrificando, ele não come demais, ele não é espaçoso, justamente para deixar os outros animais. Então ele acreditava que o equilíbrio populacional que a gente enxergava era justamente por causa desse tipo de coisa. E aí, qual era o exemplo que ele utilizava? Lemmings. Quem já ouviu falar dos lemmings? Anime? Lemming. Não é anime. Vou mostrar um. Você ouviu falar mini? Anime. Anime, ô, meu Cavaleiro, tudo. Espera aí que eu vou. O que eu ouvi você falar. Essa parada.